Entre 1914 e 1918, o valor da produção industrial brasileira cresce 200%. Não se trata, porém, de um sinal de progresso fabril de grande monta. O período coincide com a Primeira Guerra Mundial, quando fomos obrigados a substituir importações. Não se chegou a tal percentual pelo aumento da capacidade instalada. Pelo contrário, a importação de máquinas industriais foi reduzida. O faturamento da indústria cresceu vertiginosamente devido, sobretudo, à utilização da capacidade ociosa, às custas de aumento da jornada e implantação de turnos de trabalho à noite. Empregou-se mais gente e os trabalhadores até recebiam mais, porém o custo de vida ultrapassava o ganho. A eclosão da primeira greve, em junho de 1917, no cotonifício Cresp, em São Paulo, deu-se como protesto contra tais fatores e uma reivindicação específica, que as mulheres não fossem postas a trabalhar à noite, pois os contramestres da fábrica acabavam por forçá-las a outra espécie de jornada, crime não apurado ou punido pelos patrões. Fatores relacionados direta ou indiretamente com a guerra na Europa afetavam negativamente a renda não apenas dos trabalhadores da indústria. O mal-estar geral, combinado ao entusiasmo das lideranças socialistas e anarquistas brasileiras para com as notícias chegadas da Rússia e ao pouco jeito da polícia paulista ao tratar de manifestações iniciais, provocou a convocação e adesão ampla na capital e interior do estado à Grande Greve de 1917, misto de paralisações e protestos multiplicados por reivindicações diversas. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Recife replicariam o movimento. No caso da Bahia e do Rio Grande do Sul, com apoio dos governos estaduais, ideologicamente comprometidos com as causas trabalhistas, no que se chamava então sindicalismo amarelo, em contraste ao vermelho. O presidente Venceslau Braz, ele próprio industrial de médio para grande porte, cedeu no que lhe pareceu mais fácil, congelou preços de alimentos. O consequente desabastecimento só chegaria com força a seu sucessor, e a perda de confiança que a medida gera nos agentes produtores, com danos à economia como um todo, de certo lhe escapava das preocupações. Problema para as gerações e governos futuros. Haveria nova onda de greves em 1919, de viés político um tanto mais radical, mas já num contexto de recuperação econômica. Naquele ano, o operariado industrial brasileiro chegava a 300 mil indivíduos, concentrados sobretudo nos ramos têxtil e de processamento de alimentos e bebidas. Para conceituar o florianismo, é inútil investigar a vida, a obra e a personalidade de Floriano Peixoto. Relevante, contudo, estudar o que se dizia, se pensava, sobretudo se imaginava dele. Em 1921, o florianismo é anticonservadorismo. É uma espécie de adaptação à fauna política brasileira do positivismo e abarca sindicalismo amarelo e militarismo voluntarista. Fé cega de que um fardado com um fuzil na mão e um slogan de Conte na cabeça estabeleceria a ordem e promoveria o progresso, abatendo na jornada o que se parecesse com elite, econômica ou intelectual. Floriano nem positivista era, mas isso os florianistas de então ignoravam por completo. Florianistas e conservadores não teriam candidatos puro-sangue para as eleições presidenciais de 1922. Altino Arantes, governador de São Paulo e conservador esclarecido, topou apoiar o ultranacionalista e um tanto atrapalhado Arthur Bernardes diante da hesitação do presidente Epitácio Pessoa em definir um nome de união situacionista. A turma dos contra os ricos, capitaneada por Borges de Medeiros e José Joaquim Seabra, um positivista em tese e um populista na prática, lançou Nilo Peçanha, que até fora florianista na tenra juventude, mas oscilara no caminho e não governara assim em seu curto mandato. A chapa foi batizada Reação Republicana, prenhe de espírito revolucionário e entusiasmo.
Bernardes ganhou por fraude? Nunca se saberá, mas é muito provável tivesse apoio de ampla maioria fora dos redutos florianistas. Os perdedores protestaram, mas nem Borges nem Nilo cogitaram recorrer às fardas e aos fuzis para obter uma virada de mesa. Um grupo de tenentes do exército, porém, sob a inspiração do aposentado e ressentido Marechal Hermes da Fonseca, achou que a hora era propícia a um golpe militar ao velho estilo Deodoro, hábito disseminado, recorrente nos países vizinhos, a quartelada. Do outro lado estava o legalismo e a presença do general Setembrino de Carvalho, e a cachorrada foi logo controlada. O Brasil ainda não seria reduzido a uma ditadura bananeira. O florianismo passou a se chamar tenentismo a partir de então. O movimento teria adeptos posteriores de renome, como Juracy Magalhães e Ernesto Geisel. Dos originais de 1922, merecem registro Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora e Eduardo Gomes. Com o tempo, um seria comunista, outro ultranacionalista de direita, da linha de Arthur Bernardes, veja só, e o terceiro anticomunista. A trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é pré-moderna. Remonta à alta Idade Média europeia a vendetta sem fim a partir de desentendimentos por honra entre famílias extensas. A coluna Prestes se queria pós-moderna, percorrer o Brasil para arregimentar o povo a seguir seus guias geniais a um novo mundo, entre eles Juarez Távora, Isidoro Dias Lopes e o próprio Prestes, as metamorfoses ambulantes. Isso depois de fazer de São Paulo capital terra arrasada, uma destruição inaudita. Padre Cícero bem tentou fazer com que os dois bandos, que usavam métodos idênticos para saquear os pobres povoados azarados em seus caminhos, se confrontassem nos idos de 1926. Se um dos dois fosse derrotado, seria bom. Se a derrota fosse recíproca, melhor. Esse milagre de Padre Cícero não aconteceu, porém. Segundo Eric Hobsbawm, Lampião não perseguiu efetivamente Prestes por ser um bandido social. Horácio de Matos, moderno e esclarecido, não gostava nem de bandido, nem dessa conversa de social. JJ Seabra já tinha tentado essa com ele e se deu mal, teve de se enquadrar. Seus homens, oficialmente investidos como militares do Batalhão Patriótico Lavras Diamantinas, perseguiram Prestes e sua coluna até a Bolívia, acabando com aquela patacoada, mas não com as lendas em torno do Cavaleiro da Esperança, infelizmente. A historiografia brasileira, dominada por admiradores acríticos de Prestes e seu pós-modernismo de cariz soviético, se esqueceu de Horácio de Matos, que fora coronel da Guarda Nacional antes de Arthur Bernardes dar a ele patente de coronel do Exército. A propósito, foi um Horácio de Matos que Feijó imaginou pudesse surgir quando teve a ideia de criar a Guarda Nacional, não no coronel de batina Padre Cícero, seu colega de sacerdócio, que não nasceu para político ou estrategista militar. Desses quatro fascinantes personagens, Horácio, Padre Cícero, Prestes e Lampião, apenas o comandante das Lavras Diamantinas teve trajetória linear, seguindo os mesmos princípios, empenhado em levar a reta modernidade aos sertões. Morreria assassinado à traição em 1931 para regozijo de pré- e pós-modernos. No Brasil, o golpista e o golpeado são a mesma pessoa em tempos diferentes. Revolução é golpe ou golpe é revolução, a depender de que lado você está. A virada de mesa, digamos assim, de 1930 foi por uma boa causa? Bem, se supõe que para o ensino de história do Brasil nos bancos escolares, convém pintar um lado como o dos heróis, outro como o dos vilões. É o método Paulo Freire dos que acham nossos estudantes adolescentes primários a ponto de levar Chapolin Colorado a sério. Por isso se aprende que 1930 é revolução, pois pôs abaixo tudo que é ruim, dando lugar a tudo que é bom, logo não é golpe. O antes virou República Velha,
a nova supõe-se uma redenção, tanto que já se usou 2 vezes, mudando a ordem das palavras para parecer uma transformação, ou República do Café com Leite, o que efetivamente não existiu, exceto por um único acordo entre Altino Arantes e Arthur Bernardes, apoiado pela maior parte dos demais estados. Washington Luiz era tão bom gestor quanto teimoso e um tanto dogmático. Se acreditava em Deus, não se sabe. Na providência, em demasia. Com as nuvens escuras que se lançavam no horizonte do anoitecer de 1929, não quis negociar. O melhor para o país era Júlio Prestes. Ponto final. Aceitem. Era bom mesmo. Esclarecido como quem o lançava. Pulou essa fogueira. Prestes ganhou com folga, com apoio de todos os estados, exceto 3 deles: Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Fraude? Regra do jogo. No Rio Grande do Sul, deu Getúlio com 99% dos votos e ninguém reclamou. Pelo menos em São Paulo tinha oposição. Por falar em regra, existia desde a Constituição de 1823, reimplantada por Campos Salles, uma comissão verificadora de poderes para validar os mandatos dos deputados federais eleitos. Washington Luiz vetou alguns nomes da oposição, pensando na maioria folgada que Prestes precisaria para enfrentar a grande crise mundial. Os derrotados protestaram, mas engoliram. Getúlio Vargas, que fora ministro de Washington Luiz, queria reconhecer a derrota e tocar em frente. Se tornara nacionalmente conhecido e respeitado, colara em si o simbolismo da mudança, haveria de lhe ser útil. O imponderável nasce de uma fatalidade: o assassinato de seu candidato a vice, João Pessoa, por questões regionais e de honra pessoal, tomado pela oposição nacional como banditismo político a serviço do presidente da República. O chamado ao golpe militar vem primeiro de Minas, principalmente do governador Antônio Carlos de Andrada, bisneto de José Bonifácio, e de Arthur Bernardes, o inimigo do tenentismo em 1922. A propósito, o objeto da tentativa de golpe naquele ano, Epitácio Pessoa, também adere ao uso da violência fardada para depor Washington Luiz. Tomava as dores do sobrinho, João Pessoa, que lhe herdara o viés modernizante. E a Revolução? Bem, o nome da coligação em torno de Getúlio era Aliança Liberal, claramente antiliberal em economia. Supostamente liberal em que mesmo? Outra lição sobre o Brasil: não confie em nominações. Assim se diz revolução porque trazia a democracia, sepultando a oligarquia. O uso que se faz desse termo é escandalosamente parcial. A primeira providência do novo regime foi instituir que o presidente governaria por decreto, nomearia os governadores à sua escolha e daria a opção entre prisão e exílio aos oposicionistas mais graduados. Os menos graduados ficariam só com a primeira opção mesmo. Ai de quem falasse em golpe. Nem os historiadores vindouros ousariam. Avançava o século XX e imensas áreas do país seguiam um vazio demográfico. Boa parte das terras mais férteis e relativamente planas nada produzia. O exemplo mais próximo aos grandes centros urbanos era a margem esquerda do rio Tibagi, no norte do Paraná, menos povoada do que Raposo Tavares a encontrara no século XVII. É um inglês, Lord Lovat, quem toma a iniciativa de comprar 12.000 quilômetros quadrados de terra na região, em negociação com o governo estadual, na década de 1920. Através de sua Companhia de Terras Norte do Paraná, divide a área em 40.000 lotes, com média de 29 hectares cada um. Em 1930, um imigrante japonês adquire o primeiro, no patrimônio Três Bocas, hoje parte de Londrina, a pioneira das 4 cidades de maior porte projetadas pela companhia. As outras seriam Maringá, Cianorte e Umuarama.
Foi o mais bem planejado e executado projeto de colonização rural e urbana até então no Brasil, atraindo de paulistas descendentes de imigrantes as gentes do sertão nordestino. No início, ainda se escolhia preferencialmente plantar café, mas o milho se fazia presente e, a partir dos anos 1960, também a soja, que se tornaria a mais valiosa commodity agrícola de todos os tempos do Brasil. Os brasileiros e imigrantes que ocuparam os 40 mil lotes do chamado Norte Novo do Paraná e os instalados nas cidades planejadas, dedicados à agropecuária e à indústria, foram responsáveis por transformação benfazeja, exemplo de sucesso que inspiraria outros. Em 1930, houve um golpe de Estado que impôs interventores nomeados pelo golpista nos governos estaduais e fechou todos os parlamentos, até as câmaras de vereadores, quebrando uma tradição iniciada em 1532, de 4 séculos, portanto. Os atos mais despóticos, desde que se começou a falar português na América Lusa, foram justificados com a promessa de Getúlio de logo convocar uma constituinte e entregar uma democracia renovada, vigorosa. Em 1931, os fiéis mais adestrados do guia missioneiro instalaram a Legião Mineira de Gustavo Capanema e Elvira Comel, a que correspondia à Legião Revolucionária de São Paulo, de Miguel Costa, para citar alguns nomes mais ortodoxos do que tinha explícita inspiração no regime de Benito Mussolini, no fascismo de verdade, e dá-lhe adiar a convocação da tal constituinte. Ora, só alguém muito ingênuo para acreditar nos pendores democráticos do ditador Getúlio. Suprimidos os canais institucionais de diálogo, restava a linguagem das armas. São Paulo se une e as impunha, em 9 de julho de 1932, esperando adesões na suposição de que os demais brasileiros tivessem apreço à liberdade. Não tinham. Apenas os matogrossenses do Sul aderiram, motivados também pela causa de se emancipar de Cuiabá. Getúlio joga com a inveja e o ressentimento do resto do país contra o protagonismo de São Paulo. Foi contra os paulistas, sobretudo, o golpe de 1930. A resistência de São Paulo foi notável em vista da superioridade numérica das forças que cercaram e atacaram o Estado. Para evitar maiores danos, estima-se em 2.000 os mortos em combate, chegou-se ao armistício em outubro. O ditador, mesmo vitorioso, sentiu, cederia no principal, convocaria a Constituinte, breve intervalo antes do Estado Novo, ao qual São Paulo não resistirá em vista de outros perigos. O Brasil não se descobriu mestiço em termos étnicos, genéticos e fenotípicos em Casa Grande e Senzala, obra de Gilberto Freire, publicada em 1933. Isso se sabia. Descobriu nela sua especificidade e, talvez, que isso é bom, ou, pelo menos, não há razões para nos envergonharmos de nossas origens, de nosso passado. Conquanto o elemento ameríndio esteja presente na genética, somos essencialmente uma construção cultural afro-lusa, condicionada pelo meio físico, pela agrofábrica do engenho e do cafezal, que reforça o paternalismo e a autonomia em relação ao espaço urbano e político mais amplo. Somos duas metades confraternizantes que se veem mutuamente enriquecendo de valores e experiências diversas. Quando nos completarmos num todo, não será com o sacrifício de um elemento ao outro, diz Freire. Ele não nega a presença do racismo, ao qual se opõe com veemência, criticando o ideal oitocentista do branqueamento. Nega que sejamos particularmente racistas em vista de outras sociedades. Somos interculturais, dados à fusão, enquanto outros são multiculturalistas, façam questão de demarcar cercados raciais. Racial aqui como compreendido no tempo, étnico mais fenotípico, uma propensão lusa antes de ser brasileira, que aqui encontra maior amplitude. Houve quem na academia e nos meios de esquerda em geral saudasse Casa Grande e Senzala.
mas só até descobrir que Gilberto Freire era conservador e lusófilo. As críticas de liberais e marxistas, ambos a deplorar a pré-modernidade, centram-se na percepção de que o modelo opera contra o capitalismo e contra a democracia. Isso é formatar capitalismo e democracia como o norte da Europa formatou um regime e outro. É pensar o iberismo e sua modulação brasileira não como uma fórmula concorrente, mas atrasada, arcaica, contraposta tanto à prosperidade econômica quanto à ampliação do debate público. Modo de ver que reforça nossa autodepreciação. Outra crítica aponta para a violência como componente formador da miscigenação e para o patriarcalismo como dominação de gênero. Ora, qual sociedade se pautou por uma ética do consentimento explícito? Os puritanos da Nova Inglaterra entre eles, talvez. Mas esse não é o modelo dos sonhos dos que fazem essa crítica, é? E como se, em nosso caso, a violência efetiva não fosse exceção. Sim, dirão que a violência reside no modelo como um todo, mesmo quando não explícita. É fato, mas Freire não propõe um retorno ao escravismo e ninguém mentalmente são há de o querer. Não pequemos por anacronismo. O escravismo era universal até o século XVIII e remanesce no campo informal, sobretudo em sociedades não ocidentais. Quanto à dominação de gênero, soubemos superá-la gradativamente e na origem não estávamos muito distantes de tupis ou bantus na centralidade do poder no macho da espécie. Nós e os bantus tivemos rainhas e proprietárias, mas não vereadoras. Agora temos, mais aqui do que lá. Casagrande e Senzala, goste-se ou não, é um marco no pensamento brasileiro sobre quem fomos e somos. Contudo, nem Freire se obrigou a, daí, propor como devemos ser adiante, nem o leitor da obra estará obrigado a militar por isso ou aquilo. Mal não nos fará, de certo, o conhecimento sobre nossas origens, nossa formação, enquanto sociedade distinta. Embora a primeira universidade brasileira, assim nominada, date de 1912, a Universidade do Paraná, quando os países vizinhos há muito tinham instituição análoga, não há uma negligência histórica entre nós quanto ao ensino superior. Os jesuítas formavam bacharéis em Salvador desde o século XVI e a Real Academia Militar funcionou no Rio de Janeiro a partir de 1792. Antes da independência, surgiram as faculdades de medicina e nossa elite se destacava em Coimbra, logo depois as de direito. Negligência houve no ensino básico, agravada pela expulsão dos jesuítas no século XVIII e, nos tempos de Getúlio Vargas, pela ordem de fechar as escolas étnicas comunitárias. Deixar de investir na universalização e qualidade do ensino elementar tem efeitos mais negativos sobre o desenvolvimento de um país do que não manter cursos superiores. O relativo atraso em vista dos Estados Unidos vem principalmente desse descaso, que somente a partir do governo Dutra passaria a ser minorado. Feito o registro, a criação da Universidade de São Paulo, USP, em 1934, representou um marco na instituição de uma academia de excelência no Brasil. Inicialmente, apenas se reuniu as diversas faculdades estaduais, como a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que valiosas contribuições científicas e tecnológicas dava ao país desde o início do século XX. A chegada de professores franceses, com destaque para Claude Lévi-Strauss e Fernand Braudel, inspiraria gerações de pensadores brasileiros e contribuiria para colocar São Paulo na vanguarda em formação, pesquisa e extensão na área de humanas, descontada a radicalização ideológica de esquerda, predominante a partir dos anos 1960. O país segue devendo em ciência aos centros globais mais avançados, quaisquer sejam os meios de diagnóstico, chamando a atenção à ausência de prêmios Nobel. Como em outros campos, porém, copo meio vazio, meio cheio, pois ultrapassamos os vizinhos em nossos melhores centros de formação e de produção científica. Em 1887, passou a funcionar a Hospedaria dos Imigrantes da Moca,
em São Paulo. Apesar do nome, desde o início se previa a possibilidade de também acolher brasileiros, dali encaminhados para emprego, geralmente nas lavouras de café. A partir dos anos 1930, estes serão maioria entre os que passarão por ali, dada a decisão de Getúlio de criar entraves à imigração, um erro baseado em paranoias xenófobas, e passar a incentivar fortemente a migração interna, um acerto. Apenas no quinquênio 1936-1940, 283 mil brasileiros migrariam para São Paulo. O Paraná também receberia fluxo significativo no período. Vinham principalmente de Minas Gerais e do Nordeste, quase todos dos grotões reduzidos à economia de subsistência, sem perspectivas de prosperidade. Não havia o que fazer neles. Quando recebiam rodovias e ferrovias, pouco aproveitavam, dadas limitações climáticas, topográficas, tecnológicas e culturais, índice de analfabetismo altíssimo, para nesses sertões se implantar indústrias ou empreendimentos agropecuários de ponta. Gerações de portugueses e africanos tinham se somado aos tapuias nessas lonjuras para minerar ou criar gado. Em 1930, o bovino local não competia mais em igualdade de condições com o do sul, e a mineração se esgotara para além das minas profundas, que empregavam muito maquinário e pouca gente. Passar a compor a economia dinâmica do sul revelou-se a opção certa para esses migrantes, ao mesmo tempo prestando valoroso auxílio ao desenvolvimento nacional, pois se tornavam mais produtivos onde a produção era mais eficiente. O fluxo seria contínuo. No quinquênio 1951-1955, somente São Paulo receberia 762 mil novos migrantes. Getúlio, que voltou a governar nesse tempo, se revelou arrependido por ter dificultado antes a imigração, dando-lhe também novo impulso. Os dois fenômenos, migração e imigração, foram benfazejos ao Brasil. Não fazia mesmo sentido abrir mão de um ou de outro. Centros mais eficientes precisam de mais gente, e as gentes se tornam mais eficientes neles. É um jogo de ganha-ganha. Alzira Vargas, numa de suas muitas conversas com o pai, Getúlio, chamou a atenção dele para não se queixar tanto dos políticos em geral, compreender que eram assim mesmo. Ele reconheceu que ela tinha razão, mas isso não mudava o inconformismo dele para com a possibilidade de ser contestado, criticado. Ora, Getúlio Vargas foi político a vida toda, começando como deputado estadual em 1909. Era habilíssimo no que modernamente se diz networking, verteu muitos inimigos jurados em aliados, e vice-versa, diga-se, mas não tolerava que ambições alheias contrariassem a única ideologia a que se filiou, o getulismo, espécie de ego adaptado às circunstâncias, vez ou outra pescando algo de ideias da moda. Assinou a Constituição de 1934 a contragosto, pois limitava demais seus poderes. Para piorar, previa eleições para presidente e logo apareceram candidatos a lhe substituir no catete, na maior parte simpáticos a ele. Mas para que mudar, se ele se sentia bem ali e julgava estar bem o país em suas mãos? Aproveitando assanhamentos de políticos de esquerda, deu asas às cobras para assustar o outro lado, até que chamou Dutra para uma conversa reservada, saber se topava um autogolpe. Produto do florianismo, Getúlio, porém, não tinha as forças armadas na mão, pois não era militar. Dutra e Góes Monteiro tinham, e queriam mesmo a oportunidade de reformá-las, expurgar delas resquícios de populismo herdados do tenentismo e do próprio florianismo. Todo poder ao tirano, por que não? A rigor, tirando os políticos mais ambiciosos, ninguém era contra, se temia por demais o comunismo. Ditaduras brutais como o Estado Novo podem servir como freio de arrumação, consertar o que está errado sem perder tempo com debates e deliberações parlamentares. O nome do regime ele pegou de Salazar, intelectual esclarecido, assim como a ideia de conciliação de classes, que entrará para a história dos pensamentos limitados brasileiros como trabalhismo.
O getulismo em si não era um projeto, tendeu à acomodação. As circunstâncias lhe deram uma siderúrgica, presente de Roosevelt. A historiografia o promoveria a patrono da indústria de base por isso e pai dos pobres, dos trabalhadores por aquilo. Um culto à mediocridade. Mas o Brasil se convence fácil de que foi melhor não ter arriscado outra coisa. Esses políticos...